BlackRock comprou e a ação disparou. As ações da Gafisa estão decolando nos últimos dias após a BlackRock, maior gestora do mundo em ativos, anunciar que passou a deter um pouco mais de 5% de suas ações nos últimos dias. Com isso, a BlackRock passa a deter 1.234.000 papéis da Gafisa. A comunicação veio no dia 11, ou seja, dia 11 foi a data em que essa posição foi atingida. E o que vem acontecendo com as ações da Gafisa nos últimos 4 dias? Nos últimos 4 dias, meus amigos, as ações saíram abaixo da região de R$1, chegou a atingir 96 centavos. E agora, no dia de hoje, tocaram em R$1,38. Mesmo com essa boa alta, as ações da Gafisa acumulam uma queda muito forte nos últimos 12 meses. Se você consultar em sites, você vai observar que a cotação máxima nesse período foi ali na região dos R$24. Mas será que essa cotação está correta? Quando você olha lá no passado, em 2008... GFSA3 teria uma cotação por ação de R$17.986. Será que Gafisa realmente atingiu essa cotação? Estas e outras informações irei olhar com vocês neste vídeo. Hoje, meus amigos, irei olhar com vocês as principais informações atualizadas da Gafisa. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações GFSA3 no dia que você está assistindo esse vídeo. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção logo no início para vocês da Gafisa é que ela é uma empresa que já passou por grupamento. O último grupamento entrou em vigor no ano de 2025. Na época foi um grupamento de 20:1, mas quando vamos observar os últimos anos, a companhia teve 3 grupamentos. Foi anunciado em maio de 2025 e entrou em vigor em junho. O outro, anunciado em agosto de 2022, entrou em vigor em setembro de 2022. E o anterior tinha sido anunciado em fevereiro de 2017. E a Datacom foi em março de 2017. Ou seja, a partir dessas datas, se você estiver assistindo o vídeo após essas datas, você tem que multiplicar os fatores de grupamentos. O último fator de grupamento foi de 20:1. Anteriormente tinha sido de 9:1. E depois tinha sido... o primeiro, né, em 2017, 13,48:1. Fator de grupamento bem sui generis, inclusive. Então, o que é que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que pegar 20 vezes 9 vezes 13,48. Então, eu multipliquei os fatores de grupamentos 20, 9 e 13,48. Nós vamos ter isso aqui, ó. A cotação ajustada das ações da Gafisa, você tem que dividir por R$ 2.426,40. Sabe o que isso significa? Que quando você vai olhar essa cotação máxima, ali próximo dos R$18.000, isso significa que na época, as ações da Gafisa tinham essa cotação. 17.986 dividido. A cotação real era R$ 7,41. Só que com os grupamentos, o preço vai passando por ajuste. E você vê esse preço cada vez mais elevado. Só que não, é o contrário. Quem está com as ações da Gafisa nesse tempo, ele está sofrendo uma desvalorização cada vez maior, próxima dos 100%. Não tem como desvalorizar 100%, porque não pode, né? Uma ação não pode chegar a zero. Mas se você olha um papel e ele tá lá com uma cotação máxima em R$ 17.986 e a cotação mínima no dia que você está observando está em R$ 96, quer dizer que se não tivesse ocorrido o grupamento, essa cotação estaria sendo negociada em frações de centavos. Só que aqui no Brasil isso não é permitido. Uma das coisas que chama a atenção na Gafisa é que ela é uma companhia que constantemente tenta obter junto ao mercado capital através de aumentos de capital, através do lançamento de novas ações. Então é uma empresa que faz sucessivos aumentos de capital e de vez em quando, periodicamente, vem fazendo agrupamento de ações. Por quê? Lança mais ações no mercado,
não consegue dar resultados recorrentes e a ação dá uma desabada. Inclusive, no último aumento de capital anunciado pela companhia, ela conseguiu captar apenas 5% do que ela pretendia. 95% das ações que ela queria lançar no mercado não encontrou comprador, o que mostra justamente a falta de interesse do mercado pelas ações da Gafisa. Ela, nesse último aumento de capital, conseguiu arrecadar apenas 10 milhões de reais. E ela é uma companhia que precisa desses sucessivos aumentos de capital para poder se manter funcionando. Inclusive, se você for olhar em avisos aos acionistas, o que mais vai ter aqui, ó, aumento de capital com bônus, aumento de capital, oferta pública de ações, que é aumento de capital, e ali no último fato relevante de abril de 2025, tivemos o último grupamento de ações da companhia. Mas não é apenas isso, meus amigos. A Gafisa, ela também não tem uma governança das melhores. A governança da companhia há anos é assombrada por casos envolvendo operações espúrias, operações assim, um pouco, vamos dizer, suspeitas. Lembrem-se sempre do caso do Banco Master. Banco Master é uma coisa que explodiu. A Gafisa, por algum motivo, é alguma coisa que até hoje não ganhou a repercussão do Banco Master. Então vamos lá, ó, só algumas pesquisas que eu fiz aqui. E quem é do mercado sabe que é desse jeito, ó. Credores acusam a Gafisa de usar fundo para blindar patrimônio em operações ligadas ao Master. Processos indicam contratos para dificultar a execução de dívidas e acessos a recursos. E dá uma olhada nessa matéria, alguns pontos só. A Gafisa enfrenta acusações de credores que indicam uma estrutura financeira usada para dificultar o pagamento de dívidas. Conforme a denúncia, a construtora teria operado em conjunto com o Banco Master para proteger o patrimônio por meio de fundos de investimento. E Nelson Tanuri, ao que tudo indica, ele é um dos operadores desse esquema que a Gafisa faz. No portal Metrópolis, a Polo Securitizadora moveu uma das ações e cobra cerca de 24 milhões de reais. Apesar de obter decisão favorável para bloqueio de bens, a empresa conseguiu recuperar apenas parte do valor. O processo relata que a construtora mantinha ativos relevantes fora do alcance das penhores, provavelmente botando o nome de outras pessoas, de outras empresas. Gafisa, porque o Nelson Tanuri foi denunciado pelo Ministério Público Federal. O caso envolve, em especial, a aquisição da incorporadora Upcom pela Gafisa. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o Nelson Tanuri por suposto uso de informação privilegiada em operações financeiras envolvendo a Gafisa, segundo a denúncia protocolada na Justiça Federal de São Paulo. O caso envolve, em especial, a incorporadora Upcom, a aquisição pela Gafisa, transação que, segundo os procuradores, foi estruturada de forma a tirar vantagem indevida dos valores envolvidos, com impacto na distribuição de ações entre os sócios. Segundo a acusação, o Tanuri e o empresário Gilberto Benevides, controlador da Upcom, teriam coordenado a operação de modo a inflar o capital social da Upcom, ou seja, parecer que ela valia mais do que realmente ela valia de fato, antes da conclusão do negócio, o que resultou em um número maior de ações da Gafisa sendo entregues a Tanuri do que lhe caberia normalmente. A estranha movimentação acionária na Gafisa de uma empresa ligada a Tanuri. Em fato relevante, isso aqui é do início de 2026, a construtora informou que a Uotan Realty passou a deter 14,7% das ações, dobrando sua participação na companhia. O Ministério Público Federal aponta a participação de Nelson Tanuri na empresa. Ainda tem isso, Nelson Tanuri é um investidor oculto, alvo de investigações da Polícia Federal por supostos envolvimentos no escândalo do caso do Banco Master. O empresário Nelson Tanuri volta a aumentar sua influência na construtora Gafisa. Na sexta-feira, 23 de janeiro, a companhia informou, em fato relevante, que a Uotan Realty, veículo de investimentos associados a Tanuri, passou a deter
3.600.000 ações da companhia, o que dá mais ou menos 14,7%. Na prática, a empresa dobrou sua participação na companhia, até então ela tinha 7,4%. Oficialmente, a UOTAN tem como sócio José Gomes Fernandes, a RB 35 participações e a UOTAN LLP. As duas empresas são representadas por Hortência Ferreira Fernandes. A sede da UOTAN é na cidade do Rio de Janeiro e tem capital social de 40 milhões de reais. Fernandes é sócio de outras empresas que são relacionadas a Tanures, como a Milos Participações, que recebeu 10 milhões de empréstimo da empresa metropolitana de água e energia, a EMAI, logo após a companhia ter sido adquirida pelo Fundo Phoenix, também ligado ao Nelson Tanure. A relação com a Tanure e o OTAN já é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal há algum tempo. Segundo as apurações dos promotores, a Gafisa não informou ao mercado que a OTAN era relacionada à Tanure. Exclusivo. Minoritários da Gafisa pedem limpa no Conselho Fiscal após colapso das ações da Gafisa. Grupo liderado pela L4 Capital articula mudanças na governança da incorporadora para assumir maior influência na companhia. Essa é a matéria de abril de 2025. Já foi tentada outras limpas na companhia e até hoje não tivemos sucesso nessa empreitada. Quando você vai olhar os resultados da Gafisa, os resultados não são dos melhores. A companhia, no último resultado, revertendo o lucro do ano anterior, deu um prejuízo de mais de 45 milhões. E, além disso, meus amigos, a companhia viu sua receita despencar e suas ações desabarem. O resultado ele veio tão ruim que o mercado já não espera muita coisa da Gafisa e ele veio abaixo do consenso. Tanto que a Gafisa, atualmente, ela mantém o seu patrimônio líquido positivo através de sucessivos aumentos de capital e opera com um prejuízo de mais ou menos 670 milhões de reais. No acumulado do ano, a sua receita desabou de 226 milhões para próximo de 100 milhões, reverteu um lucro de 21 milhões para um prejuízo de 45 milhões e uma companhia que continua queimando caixa trimestre após trimestre. Com suas atividades operacionais, no último trimestre, a Gafisa queimou nada mais nada menos do que 129 milhões de reais. Então percebam que quando você olha para as ações da Gafisa, você está observando o quê? Uma ação que, apesar de ter essas altas no curto prazo, hoje, as ações da Braskem são as ações que estão mais caindo, com maiores quedas. Paranapanema, Azevedo e Travassos, ações negociadas em centavos. Uzi Minas, Magazine Luiza, são ações caindo próximo de 5%. Apesar de você olhar hoje Gafisa aqui subindo 12% agora, ações GFEM 3 subindo 17%, Lopes Brasil, Sansui. Essas empresas são empresas que não estão na situação das mais confortáveis, são situações aqui de empresas que operam no déficit e de vez em quando tem essas subidinhas. Nessa última subida da Gafisa, o ativo já chegou a subir mais de 43%. Para cima, uma resistência importante por médias de preço. Tem um potencial de subir mais ou menos 30%, é a região ali do 1,80. Por topo, o topo é nessa região do 1,50, 1,53. Então pode subir aqui o quê? 20%. Depois tem um topo importante, que é quando bateu ali em abril, potencial de 35% caso vá chegar ali no 1,70. Mas é um ativo que tem uma relação de risco-retorno nada atraente, pelo menos não na minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião. E você? O que você acha da Gafisa? Deixe aí abaixo no seu comentário.